Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma gravação do nosso estudo do NEP. Hoje estamos iniciando, aqui na turma da terça-feira, uma recordação, né, do que nós vimos sobre a Carta aos Gálatas, que nós vimos até o capítulo 4, para retornar ao nosso estudo que tinha sido interrompido, né? Então, é só uma abordagem assim, bem resumida mesmo do capítulo 1 ao 4, para depois a gente voltar e estudar mais detidamente o 5 e o 6, né? Então, se você lembra bem, cada capítulo tinha como que perícopes, né, que tinham assim, uns subtítulos, vamos dizer assim, e a gente foi analisando cada uma dessas perícopezinhas separadamente, né? Então, a primeira, que é a bem simplesinha, ó, é o endereço, né? Primeiro, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que me entregou a si mesmo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mal, segundo a vontade de nosso Pai, de nosso Deus e Pai. A quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esse primeiro trechinho aqui, como está aqui até o título e endereço, né? É quase que colocando o remetente e o destinatário, vamos dizer assim, né? O remetente seria ele, Paulo, que ele se considera um apóstolo do Cristo, né? E todos os irmãos que estavam com ele, né? E essa carta é endereçada às igrejas da Galácia. Né? E, então, só uma coisa aqui nos primeiros versículos, né? Ele primeiramente se coloca como um mensageiro de Jesus e Deus Pai, e não da parte dos homens. Apresenta-se como apóstolo aquele que vivia em função da mensagem do Cristo e se considerava como, assim, tendo autoridade para falar de Jesus, né? E é interessante que ele fala Jesus e Deus Pai. Em vários momentos ele deixa bem claro essa distinção, né, que não é feita em alguns segmentos religiosos, né, não coloca Jesus como filho de Deus, né, como cada um de nós, não sendo Deus, né, como alguns segmentos aí consideram, né, então ele sempre faz essa distinção aí. E falando de Jesus, né, ele fala que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mal, do presente mundo mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, ele ressalta que é interessante ressaltar a questão que Jesus entrega a própria vida em sacrifício pelos nossos pecados, não no sentido de sofrer pelos nossos pecados, mas no sentido de nos mostrar os meios de nos livrarmos dos pecados, das nossas dificuldades, né? E seguir a vontade de Deus. Né? Jesus nos ensina, então, como que a gente se liberta dessas imperfeições. Eu coloquei um versículo aqui para a gente lembrar, né? Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. E a segunda pericopezinha, ele já começa até a demonstração, né, o título, ele já começa dando um puxãozinho de orelha, vamos dizer assim, o pessoal lá, né? Então, vamos ler aqui, ó. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo
e passeis a... Desculpa. Desculpa, pessoal. Desde ontem minha garganta está um pouquinho ruim. Então, admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas que há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho do Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Cristo. Então, aqui ele já começa dando um puxãozinho de orelha, né? Que ele anunciou um evangelho para o pessoal de Gálatas, né? Vou pegar uma pastilha aqui para minha garganta, ficar um pouquinho melhor. Ele já tinha divulgado ali entre os Gálatas, inclusive a gente viu, vai ver mais para frente de novo, que ele ficou lá por mais tempo do que era previsto, porque ele estava adoentado, e as pessoas cuidaram dele, né? Então, ele já tinha passado por lá divulgando, e agora haviam pessoas que estavam tentando modificar o que a princípio ele tinha passado, que era o verdadeiro evangelho do Cristo. Na verdade, o que essas pessoas estavam tentando colocar a gente viu bastante sobre isso, na verdade eram os judaizantes, ou seja, os hebreus que não estavam admitindo que as pessoas, que os gentios que se aproximavam do evangelho do Cristo não seguissem todas aquelas regras, todas aquelas questões, né, aqueles dogmas todos da cultura judaica, todos aqueles cultos exteriores, na verdade, né? E essencialmente, assim, o ponto mais importante para ele era a questão da circuncisão, que inclusive ele vai falar na carta aí dos concílios, tal, que foram discutir essa questão aí, né? Só para a gente relembrar. Então, no primeiro ele fala, admira-me que de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Cristo e passeis a outro evangelho. Então, Paulo entra diretamente no assunto que é o principal da carta aqui, dada a preocupação dele, né, dada a importância que ele dava a esse tema, né? E quando ele fala, não que haja outro, porque aqui falaram que passeis a outro evangelho, né? Então, ele fala, não que haja outro, mas que há alguns que vos estão perturbando e que estão querendo corromper o evangelho de Cristo. E a gente tem que lembrar que o evangelho de Cristo nos descerra a verdade, as leis divinas, e por isso mesmo é eterno e imutável. As leis divinas são imutáveis. E o evangelho do Cristo está fundamentalmente baseado nas leis divinas. Então, é imutável, né? O que pode mudar, vamos dizer assim, é a interpretação que é dada, né? A interpretação, muitas vezes, equivocada que é dada. E é disso que o Paulo se debatia bastante aí com as pessoas, né? E ali no 9 ele fala, como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente
do que se recebesse seja anátema. E ele repete isso, né? Dada a importância que ele dá, ele repete essa questão, que seja anátema. Então, aqui está o tema central da carta. Eles estavam recebendo orientações divergentes daquela que ele próprio havia trazido do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Cristo nos descerra a verdade, é a frase que está anterior ali, né? As leis divinas, e por isso mesmo é eterno e imutável. Pela energia de Paulo, podemos perceber a gravidade com que ele considera o assunto. O Evangelho é a base de conduta e, se deturpado, abre uma brecha para quaisquer práticas menos dignas e distantes da verdade. Melhor é repetir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Gente, eu vou prosseguindo aqui, se quiser, vai me interrompendo aí, tá? Porque como é só meio que uma recordação mesmo de tudo que a gente viu, eu estou falando assim que meio que por alto sobre tudo, né? Lógico que a gente debateu bastante todos esses pontos, mas como é só para avivar a memória aí do que a carta falava, né? Então, vamos indo em frente aqui. O 10º, ele fala, é porventura a favor dos homens que agora eu busco, ou a favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Cristo. Isso aqui é importante, né? Com relação ali a postura de Paulo e decorrente, assim, do passado que ele tinha e que ele vai comentar na carta também, né? Então, Paulo poderia estar sendo acusado pelos judaizantes de não pregar a circuncisão, que era o que ele queria, né? Ele queria dizer que não era, não que ele fosse completamente contra, mas ele queria pregar que não havia necessidade disso para que as pessoas se aproximassem do Evangelho do Cristo. Então, ele podia estar sendo acusado pelos judaizantes de não pregar a circuncisão para agradar aos gentios e ter maior aceitação, ao que ele combate argumentando que o que busca é servir a Deus, acima de tudo. Então, aqui a gente vê que há um contraste muito grande, né, entre o seu comportamento antes da conversão e o de agora. Fundamentalmente, o que era esse contraste, né? Antes, ele buscava servir a Deus, agradando aos homens influentes em busca de destaque. Agora, ele serve a Cristo, sabendo que para isso enfrentaria muita oposição por parte dos homens. Então, antes ele fazia tudo porque ele queria lá ser bem visto dentro do templo, na sinagoga, né? No sinédrio, principalmente, né? Mas agora ele não está preocupado com isso. Agora ele quer ser um servo do Cristo, né? E o que isso tem a ver conosco, né? No momento agora aqui. Muitas vezes nós não nos damos conta disso, mas na maioria das vezes o que nos leva a dar tamanho valor a opiniões alheias são nosso orgulho e vaidade. Uma fé frágil e pouco fundamentada em relação às realidades espirituais também nos conduz a essa situação. Então, quando a pessoa está... A gente até comentou isso quando falamos lá de Jesus entrando em Jerusalém, com Jesus e Tomé, falamos sobre isso. Porque muitas vezes a pessoa está num grupo, o grupo está valorizando determinada coisa, você, no fundo, não aceita aquilo, mas como você quer ser aceito ali no meio daquela comunidade, daquele grupo, você acaba entrando no rolo, como diz, falando português bem, né? Entrando na deles ali, e por quê? Por que você faz isso? Porque por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade, porque você quer ser aceito ali, né? Então,
É mais ou menos isso, e é exatamente isso que o Paulo não procurava, né? Ele tinha convicção, uma fé firme no que ele tinha adquirido ali de conhecimento do Cristo, e ele não podia agir de forma diferente, né? Aí, aí já vem outra peripezinha. Tudo bem até aqui, gente? Hum? Então vamos lá. Prova pelos fatos. Aqui ele começa uma certa argumentação, mas ainda, na verdade, ele vai falar. A argumentação maior começa mais no final do capítulo 2, ou mais o 3 e 4. Aqui ele vai falar da história dele, na verdade, né? Da trajetória que ele fez até chegar ao que ele era naquele momento, né? Então, com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas, nas leis mosaicas, né? Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que, pessoalmente, eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava. E por minha causa glorificavam a Deus. Então, ele começa falando, né, nesse pedacinho. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo um homem. Ou seja, a gente tem que lembrar de Paulo como aquela figura de Saulo antes, né? Aquela figura que tive acesso aos 3 mundos, como a gente sempre ouve falar dele, né? Ele era hebreu, ele estudou com as escolas gregas e ele tinha o título de cidadão romano, né? Então ele tinha acesso, vamos dizer assim, a esses 3 mundos da época, né? O hebreu, o grego e o romano. E ele teve estudou nas mais diversas escolas gregas e rabínicas, né? Então, ele tinha muito conhecimento, muito. Então, diante de tantas escolas filosóficas e rabínicas criadas por homens, que ele próprio frequentou, vamos dizer assim, né? Paulo contrapõe o evangelho do Cristo, que está acima de toda essa concepção humana. Então, ele fala: não foi anunciado segundo um homem, não são os homens que estão montando esse evangelho, né? Mas eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Lembrando que Cristo não é o nome, não é um sobrenome de Jesus, né? Cristo é como que uma titulação, vamos dizer assim, uma condição desse Espírito,
né, a condição crística, né, desse Espírito Jesus. O nome dele era Jesus. Então, diante de tantas escolas filosóficas e rabinas criadas por homens, Paulo contrapõe esse evangelho do Cristo e fala que está acima de todas essas escolas aí que ele conhecia, né? Então, Paulo quer ressaltar para os seus leitores e opositores a seriedade da temática em questão, que tem procedência divina, não tem procedência humana, tem procedência divina, né? Paulo reconhece a ascendência do Cristo, né? Do Espírito puro, diante de todos os sábios e filósofos que já passaram pela terra e que foram por ele enviados com o objetivo de instruir a humanidade. A gente sabe que todos os profetas, todos os missionários que passaram pela terra, eram, sim, enviados pelo Cristo, né, com o objetivo, sim, de auxiliar a humanidade. Até esses das escolas filosóficas e rabínicas que ele fala que o evangelho está acima deles, né? Mas eram espíritos que vieram para trazer uma base de conhecimento, né? Porque é em cima dessa base de conhecimento que ele recebeu, que ele aceitou a mensagem do Cristo e entendeu que estava acima dessas escolas todas, né, que ele havia frequentado. E é interessante que ele ressalta, né, receber e aprender, ó, pois eu não o recebi nem aprendi. Porque só receber é uma coisa, ler só é uma coisa, né, ter conhecimento é uma coisa. Agora, aprendi no sentido mais de vivenciar mesmo, né? Então, ó, ele ressalta que receber ou aprender o evangelho não se trata simplesmente de uma aquisição intelectual, mas sim de todo um processo de busca, esforço e vivência pessoal sob a iluminação do Cristo. Tudo bem? Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus. Certamente os judaizantes utilizavam esse passado de Paulo como argumento contra ele. Cego, o Saulo, o antigo Saulo, né? Cego pelo fanatismo, acabou causando grandes dores e obstáculos aos membros da igreja primitiva, isto é, da comunidade dos que buscavam a Deus por meio dos ensinamentos do Cristo. Da igreja cristã, bem no início, né? Então, Paulo tem a humildade de admitir o seu passado sem querer se prender naquela culpa destrutiva. Tanto é que a gente sabe que no caminho de Damasco, a hora que ele percebe que é Jesus que está ali diante dele, a ficha cai assim, incondicionalmente ali, né? Cai na hora, né? Mesmo porque ele reconhece naquele instante o quanto ele estava errado, o quanto ele estava cego, né? E a primeira coisa que ele fala é: o que queres que eu faça, né? Então, todo aquele cabedal de conhecimento que ele tinha foi, assim, a ferramenta, talvez, né, a ferramenta necessária, a base necessária para que ele realmente admitisse ali, naquele momento, o quanto ele estava equivocado, né? Pelo seu próprio passado, demonstra agora compreender a atitude dos seus opositores e seus equívocos. Quer dizer, ele já teve do lado de lá, né, dos judaizantes, dos fariseus, ele era um fariseu, né? Então, ele entendia bem o posicionamento daqueles que estavam, né, agora numa posição contrária dele, né? Estes não conhecem ainda o evangelho, enquanto aqueles que o receberam por meio de Paulo já têm condições mais amplas de analisar os argumentos de ambos os lados. Ao fazer esse relato, Paulo ressalta a misericórdia de Jesus, que aponta o caminho da redenção àqueles que caíram e desejam se erguer.
Deus, Pai de infinita misericórdia, jamais fecha as portas aos seus filhos transviados. Sempre é tempo de recomeçar. Ou seja, por mais que você se fique equivocado, por mais que você erre, por mais que você caia, né? Sempre haverá possibilidade, pela misericórdia divina, de recomeçar, de fazer de novo, né? A gente sabe disso pela doutrina, né? Então, ele começou a falar da vida dele, né? Sabiam da conduta dele de outrora, tal, né? E como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Compatriotas da minha idade, ele era muito jovem, diante de por exemplo, de um Gamaliel, que era ali, que era quem, na verdade, ele iria substituir, né, caso não tivesse dado essa guinada aí no percurso dele, né. Apesar de todos os equívocos, é inegável a dedicação, o zelo e a entrega de Paulo desde o judaísmo. A gente lembra, né, naquele momento que Gesiel está sendo apedrejado lá, que chega Abigail, começa a conversar com ele, né? Que ele percebe que Saulo era o noivo da irmã dele, né? O que ele fala, né? Ele fala, Saulo deve ser muito bom. Ele defendeu, eu não vou saber as palavras exatas, né? Mas é mais ou menos isso. Ele defendeu Moisés até o final. Imagina o que ele vai fazer quando ele conhecer Jesus, né? Não foi isso exatamente essas palavras, mas é mais ou menos esse o sentido, né? É importante notarmos como a concepção de progresso no apóstolo se transforma radicalmente ao longo da sua vida. Porque ele estava falando aqui, sabia o quanto que ele estava progredindo dentro do judaísmo, né? Mas seguindo aquele fanatismo farisaico, né? A partir daqui, Paulo inicia, então, uma narrativa de toda a sua trajetória até chegar ao patamar de servo do Cristo, que justificava a sua atual postura de repreendê-los. Paulo já trilhou todos esses caminhos que os judaizantes ali trilharam, né? E quer ressaltar com seu exemplo que aprendeu para onde eles conduzem. Mas, acima de tudo, que é possível superá-los e transformar-se o quanto antes. O que levou Saulo ao fanatismo não foi a essência da lei, da primeira revelação em si, mas sim as interpretações equivocadas, oriundas das próprias imperfeições humanas, muito frequentes em alguns grupos de fariseus. Então, ele tinha muito conhecimento da lei mosaica, né? Então, o que levou tanto a Saulo como tantos fariseus, né, aquele fanatismo, não era, não era a essência da lei, porque a essência da lei, por exemplo, o Gesiel, né, que foi morto por ele, tinha a mesma base, da mesma lei, a mesma base de conhecimento, né? E a postura de um e a postura de outro é completamente diferenciada, né? E a gente vê ali o começo do livro Paulo Estevão, as posturas do Gesiel, assim, elas estavam baseadas na primeira revelação, né? Então, esse fanatismo é decorrente de interpretações equivocadas, obviamente, né? Fala, querido. Boa noite, meus amigos. Desculpa o atraso, mas agora está tudo bem. Estou com a cachorrinha no hospital Hum, e fui buscá-la, assim, ela sofreu uma cirurgia e fui lá acompanhar. Está tudo bem, graças ao bom Deus. que bom. Que bom, tá dando tudo certo. Mas assim, a gente, de novo, né? Nós assumimos estudos do Espiritismo e temos vários hábitos, né? Vários hábitos que a gente não quer perder. Né? Temos mais significativos, como a salvação, né?
Até eu vejo, ouço espíritas ainda falar da salvação, né? De Maria como mãe, mas sabe que não é mais de Deus, mas Maria tem um símbolo diferenciado ainda, às vezes culto também. Tem um certo, vamos falar de novo, ainda é um sincretismo, né? Está se mudando. Tem centros que têm ainda essa questão religiosa muito forte mesmo. Já visitei alguns e são bem fortes. Mas, enfim, isso faz parte de toda transição. Com certeza, querido. Muito bom, é isso mesmo. Muito bom. Olha, continuando aqui, Sueli, quer falar, filha? Oi, boa noite a todos. Não, que eu até queria falar sobre isso que o Kleber colocou, que assistindo a Papo do NEP, ali com a Michele, ela chamou a atenção, né, até na página que ela estava estudando, estava apresentando, acho que era o Cristo e Nós, não me falha a memória. E ela lê uma página de Emmanuel, né, onde ele fala nisso, né, nesse plano de salvação. Eu achei interessante o Kleber colocar, na verdade, a gente interpreta erradamente, equivocadamente, mas ele fala que esse é o plano de iluminação, o nosso processo de iluminação, de renovação, né, e todos nós encarnamos com essa finalidade, tirando todo aquele véu, né, desse que carrega, né, essa palavra salvação. Achei muito interessante ela colocar isso, ela lembrar, né, está num livro, de uma página de Emmanuel, e isso foi muito bem esclarecido. Aí ele falou, eu lembrei agora. Tá? Legal, Sueli. Foi muito boa a fala dela, né? Achei muito linda a fala da Michele. Muito bonita. Valdete, até tem livro de página do Emmanuel, que ele fala, né? Aproveitar o dom de Deus. Se você olhar com um olhar ainda católico, você vai ver que é o dom, mas ele não quis dizer nesse sentido. Que, na verdade, você tem um dom mesmo que você trabalha. E se você trabalha naquela direção, você só vai aperfeiçoando aquele dom, vamos dizer assim, que você escolheu, que você aperfeiçoou. Porque tudo acontece na nossa vida pela permissão de Deus, né? Tudo tem que ter um fim útil. Se não tiver um fim útil, a gente não vai em frente com nada que seja um projeto pessoal. O projeto é muito maior, não é nosso. Muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Seguindo aqui um pouco, ó, um detalhe, né? Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu filho para que eu o evangelizasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. É interessante essa questão aqui, né? Que ele me separou desde o seio materno, né? Na verdade, assim, vamos só ler aqui embaixo. Paulo foi preparado para a tarefa desde a infância, como notamos pelo seu conhecimento e inserção nas três principais culturas da época, grega, hebraica e romana. Mesmo assim, pelo seu livre-arbítrio, escolheu caminhos dolorosos antes de despertar para o caminho do mestre. É interessante que quando ele fala aqui, porém, aquele que me separou desde o seio materno, ele reconhece, na verdade, que houve um planejamento, vamos dizer assim, né, para a vinda dele, e aí a gente vai falar um pouco mais para frente aqui do planejamento reencarnatório, né, que houve, sim, um planejamento para que ele pudesse ter acesso a essas três culturas, e com esse acesso a essas três culturas, ele tivesse mais condições ainda de ser esse grande divulgador do Evangelho, né? Mas mesmo assim, isso, apesar de ter sido esse planejamento maior para a vida dele, né?
mesmo assim, ele agiu pelo próprio livre-arbítrio, porque até no momento que Jesus chegou para ele, né, ali em Damasco, ele podia reconhecer que era Jesus, ele podia falar, tá, legal, já entendi que você é o Cristo, já entendi que você é o Messias, né, mas, fica na tua que eu fico na minha, né, eu estou aqui numa posição privilegiada aqui dentro do Sinédrio, tenho uma certa condição financeira aqui, política, religiosa, muito abastada aqui, então eu vou seguir a minha, tá tudo bem, não vou mais perseguir vocês, mas vou seguir na minha jornada aqui, e você segue na tua, né? Ele podia simplesmente reconhecer, mas continuar num trajeto diferente e não fazer todas as viagens, não inaugurar todas as igrejas que ele inaugurou, enfim, né, seguir o caminho dele de fariseu, de doutor da lei, dentro do Sinédrio, tudo, né, mas não, ele realmente escolheu, né. Então, quando Paulo diz que foi separado desde o seio materno, não devemos entender que haja aí qualquer tipo de privilégio. Foi encaminhado, foi feito um planejamento ali, mas o livre-arbítrio estava na mão dele, né? Pois, uma conquista do seu espírito ao longo de sua jornada evolutiva, que se refere na presente encarnação, demandando, porém, a firme utilização de sua vontade e esforço pessoal nesse processo. Então, lembrando que todo o processo da espiritualidade, nos planejamentos reencarnatórios, podemos pensar que a visão de Paulo no caminho de Damasco teve até, né, como objetivo, lembrá-lo dos compromissos assumidos antes da encarnação. Isso é, revelar, porque ele fala ali, né, revelar em mim seu filho para que eu o evangelizasse, né? Revelar o que estava encoberto pelo seu fanatismo e por sua cegueira espiritual. A gente pode pensar até que foi meio que assim, mudaram a chave lá para ele lembrar, olha, carinha, você tinha prometido lá antes de vir para cá que você ia ajudar o Cristo aí nessa jornada aí, né? Então, não é que é isso, né? Mas a gente pode até pensar assim, né? Bom, na expressão ali que ele fala aqui, revelar em mim seu filho para que eu o evangelizasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, né? Quando ele fala não consultei carne nem sangue, a gente pode, porque quando ele fala em carne, os judeus eram reconhecidos pela carne por conta da circuncisão, né? A carne representando aí um ato no corpo, né? Então, uma diferenciação, vamos dizer assim, no corpo dos homens, né? E nem a linhagem, se era de onde vinha, né? Nem se era judeu, se não era judeu, se era grego, se era, fosse o que fosse, né? Saulo não tenta falar em Damasco e é ridicularizado pelos de sua raça. Logo que Ananias cura ele, ali na estalagem, né? Ele já acha que ele tem que sair e começar a divulgar. Então, ele já vai para a sinagoga lá de Damasco e já quer falar sobre o Cristo, já quer falar o que aconteceu com ele, quer falar que Jesus é o Messias, tal, mas ele foi ridicularizado lá naquela sinagoga de Damasco, né? E ele volta para conversar com Ananias, né? E aí tem uma fala de Ananias, começa aqui, continua no outro slide, que eu acho muito interessante, que eu coloquei de novo aqui. Quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra. Mas aquele que já se enganou, ou que guarda alguma culpa, que no caso aí era ele, né, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas.
Como é que, de repente, o maior perseguidor dos cristãos ia começar a falar do Cristo? Então, contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus, permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas 3 anos. Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza apacentando rebanhos. Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. Então, ele, de repente, ele quer chegar lá na sinagoga e ser reconhecido e todo mundo ia aplaudir ele e acreditar? De jeito nenhum, né? Bom, enfim, depois daquilo ali, ele vai fazer o quê? Ele procura Gamaliel, porque Gamaliel, que era o grande professor dele, tinha sempre uma palavra, uma boa orientação para ele, né? Então, ele procura Gamaliel. Por conta de Gamaliel, lá ele acaba passando 3 anos no deserto de Dan, com Áquila e Prisca, que foi um período muito importante para ele, né? Para ele realmente se ambientalizar melhor com o Evangelho, né? E Áquila e Prisca foi, assim, um presente divino na vida dele, né? Eram 2 cristãos. E quando ele conversa com Gamaliel, Gamaliel tem uma fala aqui do Gamaliel que é fantástica, que não dá para esquecer essa fala dele de jeito nenhum, né? A lição do mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele era puro e inimitável, olha só, inimitável, fala Gamaliel, por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões desse mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da Terra Prometida. Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a Terra Prometida, pelas divinas revelações, é o Evangelho do Cristo Jesus. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Na terra do Evangelho, há fontes do leite, da sabedoria e do mel do amor divino. Essa fala de Gamaliel é fantástica, né? Bom, seguindo mais um pouquinho, gente. Em seguida, após 3 anos lá no deserto, né? Ele vai para Jerusalém para avistar-se com Cefas. Cefas é Pedro, né? Para quem não lembra. E fiquei com ele 15 dias. Em seguida, fui à região da Síria e da Cilícia. Então, depois de ficar... Ele procura a casa do caminho, né? E tem aquele momento que eles ficam com medo de receber o Saulo ali dentro, porque não tinham certeza que realmente ele tinha se modificado, tal. Tem toda aquela história, né? Mas aí ele fica lá 15 dias com Simão Pedro, mas o Simão Pedro aconselha ele a ir procurar a família, né? Para se reconciliar com a família, tal. E a família ser para ele um ponto de apoio, porque ele estava literalmente sem nada, né? Na miséria, sem nenhum recurso, né? Então, talvez pedia auxílio da família, né? Então, ele retorna à sua cidade natal, ele procura seu pai, a sua família, mas ele não é aceito de forma alguma, né? Apesar de que o pai fica sensibilizado e dá uma ajuda monetária para ele, né? E ele acaba ficando na cidade, ali de Tarso, como tecelão, salvo engano, por 3 anos também, né? E ele fica ali, e ele é meio que considerado meio que um
meio que um louco, né? Um desvairado ali na cidade. Imagina, com um cara que podia ser ali um doutor da lei no Sinédrio, um cara que tinha uma família abastada, tal, ficava ali na cidade trabalhando como tecelão, um simples tecelão, né? Ganhando moedas, né? Migalhas. Então, ele foi tido meio que como um doido ali. Isso é só o primeiro capítulo, gente. Acho que dá para a gente ver um pouquinho do segundo. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Falar alguma coisa? Como eu falei, esse começo, ele não está dando aquelas argumentações todas que é o grande objetivo da carta, né? Então, a gente está meio que passando por alto, assim, rapidamente, só para relembrar o que tem na carta, né? Fala, Kleber. Eu fiquei com uma dúvida aqui, que eu falo lá atrás, inicial, né? Que ele falou, não foi o homem que me revelou, né? Mas sim foi o Cristo. Não veio de homem, mas veio dele. Né? Aí ele aí reconhece a visão divina, vamos dizer assim, né? Do Cristo. Não Isso. um homem comum, mas ele estava entre nós. Mas ele também não remete a Moisés, a revelação que foi mais contida nele? Ele não fala também isso um pouco também? Ou não? Então ele estaria negando, né? As leis de Moisés, né? Lei É, de Moisés que ele, passou para aquele povo. eu acredito que ele não poderia estar. O próprio Cristo falou que não veio destruir a lei, né? Então, na verdade, o objetivo grande era mostrar alguns equívocos que estavam sendo cometidos na maneira de interpretar aquela lei, Sim. E como né? aplicar, né? De aplicar. Então, a grande revelação é essa revelação do Cristo mostrando é a lei divina, mas só que a gente precisa entendê-la melhor. Né? E a revelação de Jesus Cristo não é que ele deixa de lado Moisés, ele não deixa de lado Moisés, de Uhum. jeito nenhum. Entendi. Não tem como deixar de lado. É. Mesmo E porque, também a gente. Desculpa, pode falar. lembrando de novo a história de Gesiel, né? Que tinha a mesma base, a mesma lei, e o comportamento dele que a gente vê no começo do livro Paulo Estevão é uma coisa era um cristão, ele era um cristão antes de conhecer o Cristo, né? E a base que ele Sim. tinha era a lei de Moisés, né? É que a gente pensa muito no Antigo Testamento como não tendo presente do amor lá no Evangelho, mas estava lá sim, Tava. né? A gente olha muito o Antigo Testamento como um lado muito duro, mas tinha amor também no Antigo Testamento. E as Nossa, pessoas que não viam, só para via o aspecto prático, pragmático, né? E violência, cobrança, dureza, que era necessário, né? Foi necessário. com certeza, né? Como a gente, para nós, eu acredito, eu vou falar por mim agora, né? Como a gente não tem assim, grande intimidade com o Antigo Testamento, é difícil para a gente interpretar as questões, os ensinos que estão lá. É difícil para a gente interpretar. Eu acho, para mim é difícil, né? Por isso que eu gosto tanto do Álvaro, né? Porque ele sempre traz alguma coisa de lá e mostra o outro lado, né? Não o lado que a gente conhecia, né? Que, como você falou aí, de violência, de mortes, de Deus castiga, né? Da ira de Deus, sei lá. Mas aí ele vem mostrando como interpretar o o sacrifício dos animais, né? Outro dia eu ouvi ele falando isso, falei, nossa, como a gente não entende nada, né? Não entende nada. Fala, Sueli. Eu estava pensando aqui, né? Tudo é questão também do grau de elevação do espírito, né? Porque a gente, pensando aí, vocês falaram no Gesiel, né? Aquela alma boníssima, né? A Abigail também. No entanto, o pai dele, né? O pai deles, né? Já tinha uma outra, né? Um outro
comportamento mesmo, né? Porque a despeito de tantos conselhos, inclusive, estou lembrando aqui que eles abriram uma página do Antigo Testamento, leram lá, né? Aconselhando ele a não revidar, né? Não ir lá reclamar, deixar aquilo como estava, que seria, a despeito disso tudo, então, ele vai e, enfim, né? A gente só conhece a história. Então, assim, tudo é o patrimônio ainda do espírito, né? As conquistas, né? Porque a lei eles conheciam, todos eles, né? Mas o Abigail e Gesiel já eram espíritos mais elevados, mais, né? Tinha mais elevação que o próprio pai, que se encontra naquela situação, mas ainda rebelde, não aceitava, que era uma injustiça, né? No nosso olhar, realmente era uma injustiça que ele passou, e eu fiquei pensando, no lugar dele também faria a mesma coisa, ia lá reclamar com o governador, com o presidente, mas ele teve o aconselhamento dos filhos, né? Aquele aconselhamento maravilhoso que eles falam, e ele toma outro caminho, né? Assim como Emmanuel fez quando era Públio, né? Públio Lentulus, e ele vai embora, deixa Jesus lá, vai viver lá a vida dele e vai encontrá-lo depois, há 2000 anos. Tá bom, queridos. Só lembrando esse detalhezinho. Kleber? Não, legal, o senhor ali falou, e eu ia completar naquela hora, que a diferença, o que que Jesus trouxe de diferente? É o Pai misericordioso. Então, Moisés não falava em misericórdia, falava em dureza, né, em castigo, por errar. E Jesus veio trazer um Deus misericordioso. Aí muda completamente de concepção. Acho que a grande mudança aí, a grande virada de chave na humanidade é essa compreensão, né? É o que a gente está buscando até hoje. Até hoje a gente busca essa compreensão. Também acho, querido. Acho também, com certeza. Podemos seguir mais um pouquinho aqui? Só mais um pouquinho? Ó, Oi, Val. fala, querida. Boa noite, pessoal. Boa noite. Minha internet está ruimzinha. Só tirando uma dúvida, Val. Eu peguei aqui o Almeida e, né, coloquei na tela aqui para ir acompanhando o estudo de uma forma melhor para mim aqui. E tem um trecho que é um pouco maior do que foi apresentado aí. Esse que você pegou, qual que foi? Porque aqui vai até o 24, né? Ah, mas você fez comentário, né? Esse trecho foi até o 24. Não, tá certo. Tá certo. É que no comentário que pareceu que tivesse parado, né? É que eu não estou pegando tudo certinho, assim, principalmente nesse começo, porque, como eu falei, ele não começa a argumentação. Aqui ele está falando mais da jornada dele e tal, né? Isso. E uma outra... Não, tudo bem, está tudo certo. Uma outra coisa que eu queria comentar é essa questão do Saulo, que não foi o fanatismo, né? Pela lei que fez com que ele tenha feito o que fez, né? Mas a própria imperfeição dele, né? Esse destaque que você deu, achei muito legal, porque mostra, assim, né, que não basta apenas o saber, né? Porque o conhecimento nós temos, né? Como hoje mesmo a gente estava fazendo um estudo lá do livro Libertação e a gente estava comentando isso, né? Então, não adianta a gente ler as obras, a gente procurar conhecer todos os livros que tem à nossa disposição, o Evangelho, etc. e tal, se isso não for utilizado para a nossa transformação, né? Nós não podemos perder isso de vista, que realmente a nossa transformação íntima tem que ser
a prioridade, né? Porque no caso dele, ele era um homem excessivamente orgulhoso, né? Porque ele, quando encontra Estevão e ouve o discurso de Estevão, né, nos narra no livro Emmanuel, né, ele se sentiu tocado pelas palavras de Estevão, mas o seu orgulho não permitiu que ele ouvisse de fato e absorvesse aquela verdade naquele momento, né? Então, realmente, muitas vezes isso acontece com a gente, né? A gente, às vezes, ouve alguma coisa, mas não absorve, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade se sobrepõe, né? A verdade que, às vezes, está estampada na nossa frente, né? Isso que eu queria comentar. É aquela história, né? A gente estuda um pouco, lê um pouco e acha que sabe tudo, né? É. E às vezes as pessoas apresentam alguma coisa, mas você está preso naquilo que você acha que você chegou que está com o copo cheio, né? Não tem mais como, Uhum. não tem como Mas é como o Gamaliel falou para ele, não é o saber ali, né? É. Mas é a vivência. Ele trazia uma vivência que totalmente comprometia a imagem dele, vamos dizer assim, né? Então ele teria que mudar isso, e para isso ele teria que queimar todo o orgulho dele, né? E precisou de algum tempo, né, no deserto e tudo mais. Às vezes a gente precisa ir para esse deserto para poder queimar um pouco o nosso orgulho e nossas imperfeições, né? Acho que essa parte aqui que você está falando, a questão, na verdade, é uma fala do Ananias para ele, né? Ananias, isso mesmo, não Gamaliel, Ananias. Klebers, mais alguma coisa? Não, rapidinho. É só a gente, para entender essa transformação de Saulo em Paulo, a gente só entende sobre o entendimento da imortalidade da alma, né, do progresso. Porque quem olha isso acha que Jesus tocou nele e o transformou. Você continua colocando de novo a cura, o progresso externo, como se Jesus estivesse lá de fora e nos tocasse. Né? Eu vejo muito isso nas casas espíritas, as pessoas falam assim, eu tive uma intuição, foi meu guia espiritual. Tá, pode ser sido, mas se você não tiver minimamente tocado, modificado, eles vão dar vários conselhos e a gente não vai ouvir. Então a transformação é externa e é interna. Esse encontro, né? É isso mesmo, né? E é quando a gente comentou aqui a questão do planejamento reencarnatório, né? Que é como se aquele momento ali em Damasco fosse um chacoalhão nele para ele relembrar as coisas que ele tinha prometido, entre aspas, né? De fazer. Então, é meio o que você está falando ali, né? Eu acho que, de alguma forma, ele tinha aquilo dentro dele. Ele tinha aquilo, né? E só precisava, assim, alguém dar um chacoalhão nele. E Jesus deu um chacoalhão que ele até caiu do cavalo. Mas é isso aí, muito legal. Vamos seguir mais um pouco aqui, vai, gente? Ó, primeira partezinha aqui. Ó, em seguida, 14 anos mais tarde, aqui ele continua falando da trajetória dele ainda, tá? Ele ainda não está argumentando o que ele quer argumentar na carta, né? Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhe em forma reservada aos notáveis o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido
em vão. Ele vai para Jerusalém com Barnabé e Tito. Tito era grego, né? Como está dito aqui, ó, nem Tito, que estava comigo, que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Então, enquanto ele estava trabalhando lá com Paulo, já acho, ele era um gentio que se adaptou ao Evangelho do Cristo, né? E ele leva Tito, por quê? Porque ele considerava muito esse menino, né? E ele achava que a hora que o Tito, por exemplo, pudesse ter uma oportunidade de falar a respeito do Evangelho ali na frente dos notáveis, como ele fala aqui, né? Que as pessoas iriam entender que os gentios também poderiam participar do Evangelho do Cristo, né, da igreja, do cristianismo, né, e não havia necessidade de circuncisão ou de seguir qualquer outro ritual hebraico, né, porque Tito ali era um exemplo que ele estava levando como um argumento, vamos dizer assim, para mostrar que os gentios poderiam, sim, ser muito úteis, né, muito íntegros, participar assim de maneira muito representativa, né? Mas continuando aqui, ó, mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante por deferência para a verdade do Evangelho, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. É interessante que essa carta aos Gálatas, ela é conhecida como Carta da Libertação ou Carta da Liberdade, né? Porque Paulo trata essencialmente da liberdade desses procedimentos exteriores que os judaizantes exigiam, e da liberdade também, essa escravidão que ele fala, a escravidão dos nossos hábitos antigos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né? Mas a gente vai ver um pouco mais à frente disso. E por parte dos que eram tidos por notáveis, que era Tiago, Pedro e João, né? O que na realidade eles fossem não me interessa, Deus não faz acepção de pessoas, de qualquer forma os notáveis nada me acrescentaram. Quando ele fala na realidade o que eles eram não interessava, ele fala no sentido assim, não interessa o título que eles tinham, o que interessa era o trabalho que eles faziam, a atividade no bem que eles tinham. Titulação, diplomas, títulos, não quer dizer nada, né? E quando ele fala nada me acrescentar, é no sentido assim, eles aceitaram toda a explanação, né, que Paulo faz para eles, e falaram que estava tudo bem, não acrescentaram nada, então você vai ter que fazer mais isso ou aquilo. Não acrescentaram nada, estava tudo belezinha, né? Então, pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro o dos circuncisos. Pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim, em favor dos gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis, tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Então, essa é a primeira perícope que está no segundo capítulo. É um pouco longa, né? Tem 10 versículos, mas vamos abordá-los um pouco aqui. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Ele volta a Jerusalém 14 anos após a conversão. E depois da primeira viagem, quer dizer, ele já tinha feito a primeira viagem com Barnabé. A primeira viagem foi só com Barnabé. Praticamente metade da tarefa apostólica dele, que durou 30 anos.
era o Concílio de Jerusalém. Era uma reunião que foi importante, né, para a época, né, do cristianismo. É um dos marcos mais importantes do cristianismo nascente, dadas as divergências com relação à participação dos gentios nas primeiras comunidades. Os judaizantes queriam exigir que os gentios cumprissem com as exigências da tradição hebraica, e Paulo era basicamente contra, dado o seu entendimento da mensagem de Jesus. O que a gente já abordou sobre isso, né? Aqui, Paulo não era mais aquele ex-perseguidor tímido e arrependido, mas um homem com grande bagagem de trabalhos e testemunhos. Ele já tinha feito a primeira viagem, já tinha trabalhado, já tinha divulgado o evangelho, já tinha feito bastante coisa, né? Paulo leva consigo a Jerusalém propositadamente um dedicado companheiro judeu, Barnabé, e outro dedicado de origem pagã, Tito. Então, ele leva um judeu e um gentil, para ressaltar que a mensagem do mestre era universal e que era possível a convivência fraterna entre os diferentes. Interessante isso de convivência fraterna, porque os hebreus, na época, tinham, assim, meio que uma aversão a tudo quanto é gentil, né? Não podia nem chegar perto, não podia comer junto, não podia encostar, que eles se consideravam impuros, né? Então, ele vem para mostrar que essa convivência fraterna era muito possível, né? O rapaz seria um expoente no poder renovador do evangelho. Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutos com seus argumentos de alto teor exegético. Isso ele se refere ao Tito, né? Um grande objetivo do ex-rabino era a sustentação da independência do cristianismo diante de tantas regras exteriores exigidas pela tradição hebraica. Foi a grande luta dele no tempo todo, né? Então, subi em virtude de uma revelação e expus-lhes, e reservado aos notáveis. Em virtude de uma revelação, a gente sabe, através do Paulo Estevão, que ele tinha ali vários momentos em que ele recebia ali intuições, né? Recebia ali uma orientação, às vezes ele achava que era do Cristo, mas na verdade era de Estevão, né? De Ziel, ou da Abigail. Então, ele pode ter tido alguma intuição aí, uma mensagem aí do alto, né, para fazer isso. Então, subiu em virtude dessa revelação. E falou com os três de maneira reservada, só com os três, os notáveis ali, né? E aí, olha, a reunião em Jerusalém havia sido proposta por Paulo para vencer as dificuldades com os judaizantes e explicar a divulgação da mensagem aos gentios, buscando libertá-los das imposições judaizantes através de cartas de emancipação e valorizar a convivência fraterna e igualitária entre todos. O apóstolo desejava também exaltar essa frase aqui, acho que está deslocada aí, desculpa, gente, eu devo ter comido alguma coisa aqui. Desculpa aqui, esquece essa última aqui. Então, mas o que ele queria era vencer essas dificuldades assim que o pessoal, os judaizantes exigiam, né, dos gentios que fizessem todas aquelas práticas exteriores lá, exigências, né, dos hebreus, e que ele, pelo bom entendimento que ele teve do Evangelho do Cristo, ele sabia que era tudo exterior, né, que a essência mesmo era uma questão do interior, era uma questão de mudança de atitude, era uma questão interna, né? Não exterior, né? Então, os notáveis eram Pedro e Tiago, eram os mais antigos da Casa do Caminho, né? E o objetivo de Paulo é demonstrar, através da argumentação sincera, a validade da divulgação universal da mensagem.
Vamos passar para frente aqui, ó. Tito não foi obrigado a circuncidar-se enquanto trabalhava na igreja de Antioquia, que era onde ele estava com Paulo, né? A definição ou não dessa obrigação era justamente o que ia ser discutido nessa reunião que estava sendo proposta aí por Paulo. Mas houve uma exigência de Tiago que para o Tito poder participar da discussão, poder participar da reunião, ele tinha que passar pela circuncisão, né? No fim, por uma intercessão de Paulo, aliás, uma intercessão de Simão Pedro, né? A intercessão ponderada de Simão Pedro, o Paulo acabou abrindo mão e o Tito passou pela circuncisão, né? Acaba cedendo aí. E olha aqui embaixo, é muito importante ressaltarmos a atitude de Pedro, que é uma genuína atitude cristã de conciliação e compreensão, mesmo diante das maiores controvérsias. Por mais que um dos lados esteja com a razão, que era o Paulo, tinha razão, estava com a razão e com a verdade, se não age com caridade, está equivocado. E essa atitude cristã de conciliação e compreensão de Pedro, né, ela vai ser muito importante naquele outro concílio, que inclusive ele vai falar aqui na carta também. Lembra que ele chama a atenção de Paulo, tal, né? De Paulo, não, de Pedro, né? Bom, mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante, por deferência para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. A escravidão que Paulo se refere é aquela oriunda do cativeiro do nosso egoísmo, do nosso orgulho, trião no qual julgamos alcançar a comunhão com Deus por meio de práticas puramente exteriores, né, sem qualquer mudança mais profunda do nosso interior, né, do nosso ser. E compreendemos assim que o que realmente importa é a adoração interior, que é a conexão com Deus, pelas portas do coração, e que toda manifestação exterior será vã se não for inspirada por esse sentimento. E depois eu vou passar para vocês. Aqui está falando dos cuidados que a gente tem que ter também com o espiritismo, né? Zelar pela coerência da doutrina e ficar atento quando aparecem coisas que nos levam a outros caminhos, né? E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade o que eles fossem não me interessava, olha, aqui embaixo, o que na realidade eles fossem não me interessa, ressalta que o mérito individual é medido não por títulos, pelo tempo de trabalho ou por qualquer relação, mas sim pelas obras produzidas no bem, pela própria exemplificação. Paulo defende que nem mesmo a convivência direta com Cristo, como no caso dos apóstolos, é um fator de diferenciação, mas apenas a incorporação das lições dele na própria vida. É o que a Zezé estava falando, né? Não adianta a gente ficar lendo tudo, ler Kardec inteiro, ler André Luiz inteiro, né? E não incorpora aquilo na sua vida, não adianta nada. Então, não é o fato deles terem passado tanto tempo com o Cristo que o próprio Paulo não passou, mas a questão de terem incorporado, né, as lições do Mestre. Deus efetivamente não faz acepção de pessoas, isto é, ama a todos de maneira idêntica. A diferença está na capacidade de cada um de sentir esse amor e transmiti-lo aos que o cercam. Ele não se opõe ao apreço e à estima para aqueles que se destacam, seja pela experiência, pela exemplificação, mas sim a supervalorização dos cargos e títulos, em detrimento dos valores morais de cada um. Esses devem ser entendidos como recursos facilitadores do trabalho
e não o objetivo em si. A questão do nada me acrescentar, a gente já comentou, né, que eles concordaram com a posição de Paulo, né? E aqui, gente, meio que para finalizar, olha, pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos e do Pedro, ou seja, meio que foi dividido aí o trabalho, né? Ou seja, como que um acordo entre cavalheiros. Importante a ser ressaltado é o fato de que essa divisão não é rígida. Paulo falava também nas sinagogas e Pedro também ajudava os gentios. O serviço do Cristo não pode ser seletivo ou estabelecer condições para ajudar, né? A solidariedade está acima de toda e qualquer autoridade. Sem esse vínculo entre os obreiros, não há obra que se sustente no tempo, por mais nobres que sejam seus intentos. Ao utilizar o termo colunas para se referir aos apóstolos, Paulo frisa que todos somos partes essenciais na construção da obra do Cristo. E a questão dos pobres, né, que a gente não devia esquecer dos pobres, né? Os pobres a que se refere são os chamados filhos do Calvário, aos quais ele, assim como Jesus, sempre dedicou especial carinho e atenção. Esse é o comportamento que se espera entre aqueles que se propõem a seguir Jesus. A caridade, a empatia, o sincero desejo de ajudar e de servir. Como em tudo o que fazia, colocava seu coração na tarefa, com devotamento e abnegação. Aqui ressaltar só que quando a gente fala não se esquecer dos pobres, a gente não pode, vamos dizer assim, categorizar os pobres como sendo apenas aqueles que têm dificuldade financeira, né? Mas pobre talvez sejam todos aqueles que reconhecem que têm necessidade de determinadas coisas, né? Então, que tem necessidade de aprender mais, de receber mais, de pegar mais conhecimento, adquirir mais conhecimento, mais ensinamento, né? mais as mensagens, ou seja, de aprender mais também, né? Então, pobre seria todo aquele que reconhece que ainda tem necessidade de alguma coisa, né? Que não é já portador de todo o necessário para a sua vida material e espiritual, né? E a gente para por aqui, pessoal. A gente para por aqui, depois a gente prossegue aí na semana que vem, a gente prossegue com mais uma outra perícope, tá? Mas, por hoje, a gente para por aqui. Eu sei que foi meio que só uma leitura minha aqui, e não sei se eu fiz adequadamente, porque não é fácil resumir tudo isso daí, não, viu, gente? Sinceramente, eu senti bastante dificuldade de ressaltar tudo do que realmente seria, assim, de maior importância para a gente relembrar, né, do que está aí na carta. Tá? Mas, obrigado a todos. Eu vou encerrar aqui a gravação. E se Deus assim permitir, a gente está de volta aqui na semana que vem, prosseguindo aí com esse resumo, tá bom? Fiquem com Deus.